TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Sempre com o nosso Gabriel Brondi. Boa tarde pra você, Brondi. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Gui. Boa tarde, ouvintes da TC Rádio. Ô, Brondi, você ouviu o começo do programa? Não ouvi. Ó, Brondi, a gente falou assim, o chapéu, né, que o Guilherme, no pronto socorro. E a gente falou de Apvida, que os papéis estavam derretendo 17%. Exato, é o que tá puxando o Ibov hoje, inclusive. É o que mais puxa em pontos o Ibov hoje. Tá, tipo, arrastando o Ibovespa, né? Tá arrastando o Ibovespa hoje. Ela e agora Vale e Petrobras, né? Vale virou, passou a cair. E também a Petrobras, que estava subindo no início do pregão. Renovou máxima histórica, né? Renovou máxima, mas agora também cai. Bom, vamos destacar então aqui a Apvida nesse momento. A gente sabe que tem parte da comunidade do TC que gosta do setor de saúde, inclusive tem posição no papel. E aí, Brondi, graficamente? Exatamente. Bom, falando do resultado, né? Ontem a Apvida ela divulgou aí os seus números do primeiro trimestre de 2022. E o que é que aconteceu? Vários bancos, como sempre, né, emitiram suas opiniões, emitiram relatórios falando sobre o resultado da empresa no primeiro trimestre. De acordo com o BTG Pactual, eu trouxe vários alvos, mas eu vou destacar aqui o relatório do BTG Pactual, que destacou que o resultado do primeiro trimestre ele veio meio confuso, Vini. Isso porque a Apvida ela se uniu, né, ao grupo Notre Dame Intermédica em fevereiro. Essa fusão teve uma consolidação, né? E o resultado ele veio partido, ele não veio junto, ele não veio interligado. E o BTG Pactual ele tinha feito suas projeções, né? Já unindo os dados das duas empresas, mas isso não aconteceu. Os resultados vieram partidos, né? Ou seja, cada um publicou o seu. E o BTG Pactual achou que o primeiro trimestre da Apvida veio fraco e também confuso por conta disso. Mas a visão geral de todos os bancos que eu olhei, Credit Suisse, Bradesco BBI, o BTG Pactual, todos eles, a maioria, estão com visão positiva para a empresa para o futuro. Isso porque eles esperam, né, que essa fusão ela traga benefícios até o final de 2022. O BTG Pactual destaca que essa fusão ainda não teve o tempo para ter os benefícios, né, para você olhar nos números. A fusão ela ainda não está demonstrada nos números desse primeiro trimestre. Até porque não é fácil, né, Brondi? Você pega duas empresas que são gigantes, que têm um modelo de negócio que atuam no mesmo setor. Isso. Mas não necessariamente significa que você vai pegar duas empresas que têm... Uma tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de atuar, tem o seu pessoal administrativo. A outra empresa, a mesma coisa, você vai pegar dois negócios assim, fazer assim e vai sair uma união perfeita. Há um processo nisso, até porque a gente sempre comenta aqui, né? Empresas são processos e pessoas, as pessoas têm que se adaptar ou se adaptarem a essa nova função para que a empresa consiga aí começar a reportar melhores números. É nessa fase que está o negócio de Apvida hoje, né, Bruno? Exatamente, são duas empresas de negócios parecidos, né? Porém que atuam em regiões diferentes. Então, o que os bancos destacam é que essa sinergia, né? Ou seja, essa união vai trazer resultado nos números nos próximos trimestres e não transpareceu a força dessa união nesse primeiro trimestre ainda. Porém, o BTG Pactual reduziu o alvo, reiterou compra, reduziu o alvo. Outras casas reiteraram compra também para o papel, destacando um alvo para o final de 2022, né, como a gente sempre fala aqui. E o BTG Pactual também destacou que esse trimestre ele teve prejuízo líquido, né, a Apvida teve prejuízo líquido, também pelos efeitos da Covid-19, né, que ainda pegou muita gente nesse início de ano, mas que também deve se dissolver, né? Essa Covid-19 deve se dissolver nos próximos meses e trimestres. Então, olhando o gráfico, como a gente sempre olha aqui... Nossa, e o gráfico assusta quando você olha aqui nessa parte da esquerda, né? Porque é queda atrás de queda, hein, Brondi? Exatamente. Isso aí é o gráfico semanal, né? Todos esses candles aí que você está olhando na sua tela são semanas. E eu trouxe os alvos aí
do Itaú BBA, do Credit Suisse, do Bradesco BBI e do BTG Pactual. A gente vê que são alvos bastante elevados, né, de acordo com, pegando em comparação o preço que os papéis eles estão sendo negociados agora. E a gente vê, Vini, realmente isso que você falou, são várias semanas de queda, né, consecutivas. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de queda. E essa última barra que você está vendo aí no seu gráfico à direita inferior, essa última barra vermelha longa, é a semana atual. É hoje. É hoje. É essa semana. É hoje e ontem, né? Isso. É hoje e ontem. Então, o que é que a gente está vendo? A gente está vendo que, nesse momento, o papel ele testa uma região de suporte, ou seja, uma região onde existem mais compradores do que vendedores normalmente no papel. Ele está testando esse suporte nos 6,70. Então, o papel, nesse momento, ele testa esse suporte que foi criado, né? Foi iniciado ali em meados de 2019 e nunca mais voltou a ser testado. Desde então, desde 2019 esse suporte ele não é testado e nesse momento o papel ele testa, né? Ele testa essa semana esse suporte, lembrando que a semana ainda não terminou, então a gente não pode tirar conclusões tão grandes desse último candle que a gente está vendo aí à sua direita do gráfico, mas é bastante preocupante, né, Vini? Pelo que eu sempre mostro aqui, é difícil a gente ver um papel tão feio assim pelo estudo da análise técnica, né? É uma tendência de queda muito forte. Pois é, e agora, Bronde, olha, o papel acentua o viés de queda aqui, 18,24% de queda nesse instante. Exato. R$ 6,41. O Bronde acabou de falar que essa região aí de 6,70 tinha um suporte. Isso. Nesse momento, o papel está sendo negociado abaixo dessa região. Vamos ver como fecha o dia, né, Bronde? Isso. É uma região, né? Uma região. Então, 6,70, 6,50 por ali. Tá ali. Existe uma região de suporte nesse papel. O que eu tracei aí, a gente pode notar, são essa linha roxa e essa linha amarela, né, que são duas médias móveis, como eu sempre trago, uma mais curta e outra mais longa, e a gente vê que as duas estão para baixo, né, com a mais curta abaixo da mais longa, né, indicando que o papel ele realmente está numa tendência de queda forte. Porém, eu destaquei alguns pontos, Vini. Boa. No próximo gráfico, vamos lá. Eu trago aí o volume de negociação, né? A gente vê que no início dessas quedas, né, no início dessas semanas de quedas, a gente viu que o volume ele estava muito forte, né? O que realmente é em linha com a análise técnica, né? Quando você começa a ter quedas e o volume muito forte, provavelmente existirão mais quedas, e foi isso que aconteceu. Logo quando iniciou, né, essa sequência de quedas, o volume estava muito forte no papel, e isso fez com que o papel ele realmente chegasse a uma região bastante inferior do que ele é acostumado a chegar. Então a gente vê o papel agora 6,53, o volume ele estava forte, porém ele está decrescendo, Vini. Então isso indica que provavelmente o papel, pelo estudo da análise técnica, né, o papel ele possa perder essa força de queda nas próximas semanas, já porque a gente começa a ver uma retração no volume. Lembrando que essa última barra aí que você vê no seu canto inferior, agora a barra do volume lá destacado, aqui embaixo no canto bem direito, inferior mesmo, onde eu marquei uma linha, uma setinha para baixo, indicando essa queda de volume. Lembrando que essa última barra aí, ela ainda vai ser consolidada no final da semana. Então, não indica ainda que ela está numa retração de volume tão forte, mas a gente vê que existe uma tendência de queda sim no volume do papel. Então, existe uma tendência de queda no volume enquanto o papel cai. Isso indica que a tendência de queda está diminuindo no papel. No próximo gráfico... E esse próximo gráfico que vai entrar agora aqui na tela me chamou a atenção, viu? Sim. O que é aí que você marcou aqui, Bronte? Então, na análise técnica, existe uma teoria, a teoria de Down, né, que indica que o papel ele se move em tendências, né? Se move em tendências e o volume ele confirma essa tendência. O que eu trouxe aí nesse papel, nesse gráfico, né, é que a gente vê nitidamente que tem uma tendência de queda desde 2021, né, desde o início de 2021 a gente vê uma nítida tendência de queda, sim. E nas últimas semanas, né, a gente vê uma tendência de queda ainda mais forte. Porém, Vini, na análise técnica, quando você tem uma tendência de queda, quando você demarca no gráfico uma tendência de queda em que o ângulo ele é superior a 45 graus, isso já indica que o mercado entrou em pânico com aquele ativo. O que é que isso indica pelo estudo da análise técnica? Indica que provavelmente nas próximas semanas haverá um repique no papel. Porque o mercado ele não está agindo de uma forma racional. Exatamente. A gente vê
olha, é quase queda livre isso aí. É quase um ângulo... É quase 100% para baixo, assim, né? É quase reto para baixo. Exatamente. Quando a gente fala de cair reto e subir reto, é quase essa demonstração aqui, né? Exatamente. Então, a gente sabe que o mercado ele se move em zigue-zague, né? Então, pelo estudo da análise técnica, por tudo que a gente viu aqui, mesmo com as médias móveis todas para baixo, a gente vê que o mercado ele reagiu com pânico nas últimas semanas no papel. O papel ele agora testa uma região importante nos 6,70, o que pode, uma região de suporte nos 6,70, o que pode fazer com que o papel ele resista mais. A gente vê o volume caindo nas quedas, o que também indica que o papel ele pode reverter essa tendência de queda nas próximas semanas, não a tendência de baixa primária, né, que é aquela que dura mais de um ano, mas o papel ele pode apresentar um repique por tudo isso que eu mostrei aqui, de acordo com a análise técnica, Vini. Muito bem, bem legal. E, claro, né, aqui, tudo que o Brond faz com esse sentido educacional é para que você veja aí, com um olhar de quem estuda mais a questão gráfica, uma análise técnica, e aí você vê se faz ou não sentido para suas operações, para os seus negócios. Mas de fato, Brond, me chama a atenção porque geralmente eu ouço você, inclusive aqui, tô aprendendo com você, né, quando você traz os gráficos, mostrar uma reversão de tendência para começar a falar assim, puta, agora aqui pode ter um ponto de entrada. Nesse caso aqui, é mais ou menos assim, caiu tanto que essa queda tão substancial que a gente está vendo aí na tela, significa assim, pô, pode ser uma oportunidade de correção. Isso. Caiu muito forte. Caiu forte, caiu rápido e caiu num ângulo superior a 45 graus, o que indica que o mercado ele não está sendo tão racional nas últimas semanas no papel, pelo que a gente está acostumado a ver dos movimentos do papel nas últimas semanas. Pode ver que nessa linha amarela eu demarquei, né, uma tendência de queda. Essa tendência de queda parece ser a mais saudável. Ela parece ser, o mercado ele realmente está avaliando e está precificando o papel em queda, mas essa última marcada em verde, essa tendência de queda marcada em verde, a gente vê que é quase uma queda livre. E isso na análise técnica indica pânico, onde os investidores mais experientes eles não atuam no papel, porque o papel nesse momento está em pânico. Então, o que é que fica de lição para o investidor, né? Nesse momento, o melhor a se fazer é aguardar, né? Por mais que o papel ele esteja num suporte forte, por mais que a gente esteja demonstrando tudo isso aqui, né, que o mercado está agindo com pânico, com papel e etc. O melhor que o investidor pode fazer nesse momento é aguardar para ver o desenrolar das próximas semanas. É possível sim, é bem provável que haja um repique por essa queda de volume nas quedas que a gente viu também, mas nesse momento, Vini, os investidores mais experientes, eles ficam de fora, assistem e depois eles olham e tomam suas decisões de investimento com base no gráfico que a gente viu aqui. Muito bem. E o próximo gráfico, para a gente encerrar, mostra essa queda livre que o Brond falou. Olha só a Apvida que está em amarelinho. Brond do céu, hein? Exatamente. Parece uma cachoeira. A Apvida nesse momento cai 34% no ano, né? Essa performance, eu coloco aí a performance da Apvida comparada com o Ibovespa desde o início de 2022. Então a gente vê a Apvida caindo mais de 30% no ano agora. É o que está puxando, como a gente falou, o Ibovespa hoje, nesse momento. Acabei de olhar ali. E o Ibovespa sobe 4,65%, né? Já é a quinta alta consecutiva do Ibovespa. Inclusive eu estava escrevendo um texto ali agora. É a quinta alta consecutiva do Ibovespa, se terminar hoje o dia em alta. Então o Ibovespa está mostrando uma melhora, sim, seguindo o exterior, né? O exterior está mostrando uma correção aí de todas essas quedas que a gente viu nas últimas semanas, nos últimos dias. Está mostrando uma melhora, mas a Apvida hoje puxa o Ibovespa para baixo, né? De acordo em linha aí com o resultado que ela divulgou ontem. O mercado não gostou e por isso derruba a empresa nesse dia, Vini. Olha, a Bia Cardoso aqui no nosso chat do YouTube escreve: ótima aula. Pessoal gostando bastante aqui da análise gráfica do nosso Gabriel Brond a respeito de Apvida, uma das empresas que é destaque nesta terça-feira, um destaque negativo depois de reportar seus resultados, um prejuízo líquido na casa de 180 milhões de reais. A Apvida sofre bastante, o mercado bate no papel ordinário da empresa. Ainda assim, vale lembrar para você que chegou agora, o BTG Pactual é com base no relatório do BTG, que o Brond fez toda a análise aqui,
reitera a compra por papel de Hapvida com preço-alvo na faixa de R$12 no final de 2022, certo, Bronte? Exatamente. O BTG Pactual reitera a compra, ele reduziu o alvo, era 15,50, agora Foi é para 12. Ele considerou o novo custo de capital do Brasil, né? Ou seja, a taxa de juros mais alta, então tudo isso leva em consideração na análise fundamentalista, né? E também considerou a inflação mais alta. Isso faz com que ele automaticamente reduza o seu preço-alvo para o papel no final do ano de 2022, mas ainda com visão positiva, reiterando compra, Vini. Muito bem, quero agradecer demais aqui a participação do nosso Gabriel Bronde. Bronde, obrigado, foi muito bacana, hein? Tamo junto. Obrigado, Vini, obrigado, Gui, e obrigado, ouvintes da TC Rádio. Agora fiquem com o Mestre Beida. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.